Muito bem. Nós estamos reunidos, então, nesta tarde e entrada de noite, em torno da palavra de Deus, e porque hoje é domingo, dia do Senhor, é dia de nos dedicarmos ao nosso relacionamento com Deus e à nossa comunhão com os irmãos. Nos dedicarmos também a um período de oração, não é? E hoje eu quero passar alguns momentos com vocês na palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, no verso 19. Algum tempo atrás, eu preguei em Filipenses, mas quando eu preguei nesta passagem, eu preguei no capítulo 4, dos versos 10 a 20, e não tive muito tempo para me concentrar no verso 19. Que grande passagem é essa, não é? Eu quero chamar a sua atenção para isso hoje. Antes disso, nós vamos orar e depois ler a palavra de Deus. Nós não estamos aqui reunidos e recolhendo ofertas, mas as necessidades do ministério e do apoio às 4 famílias missionárias que ajudamos, incluindo a família do pastor, são tão grandes quanto antes. Então, lembre-se de que o Senhor prospera você para abençoar e apoiar a sua igreja. Se você está me ouvindo e você não faz parte desta igreja, certifique-se também de abençoar a sua igreja. Esses tempos não diminuíram, e sim aumentaram as necessidades das igrejas. E não estamos juntos, e por isso é fácil esquecer-se de que é importante para nós continuar a fornecer apoio ao nosso pastor e aos missionários que são ajudados pela tesouraria da nossa igreja. Então, aproveite a oportunidade para fazer isso. Nossos compromissos são com a zeladoria, com o presbitério, com o sínodo, com o seminário, com o departamento missionário, com 3 famílias de missionários e com pessoas enfermas e também com a família do pastor. Agora, nós vamos orar, antes de ler Filipenses 4:19, e pedir a Deus para nos ajudar e nos abençoar e abrir nossos olhos para contemplar as maravilhas da sua palavra. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, não vivemos apenas pelo pão, mas por toda a palavra que procede da boca de Deus. Alguns de nós talvez tenhamos aprendido isso mais do que nunca nessas últimas semanas. Precisamos de tuas palavras, mais do que de comida. Em teus lábios estão as palavras da vida. Fala conosco, ó Deus, mas também sabemos que precisamos do Espírito Santo para entender essas palavras. Tuas palavras são verdadeiras, tuas palavras são claras, tuas palavras são poderosas, tuas palavras são vivas. Mas, muitas vezes, nosso coração está frio e o nosso desejo está distraído. Nossos olhos estão cegos e nossos ouvidos estão surdos. Precisamos que o teu Espírito Santo chame nossa atenção para a tua verdade, para nos dar compreensão da tua palavra, para perceber que ela se aplica a nós, não a outra pessoa, mas aplica-se à nossa própria alma. Então, é isso que pedimos hoje, ó Deus. Fala conosco em tua palavra e concede que, por teu Espírito, teus servos vivam de acordo com a mesma. Ensina-nos, Senhor, os teus decretos, e nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Desperta já meu coração e louva o Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é o Deus de amor, imenso amor, amor sem par, preenche os vastos céus, alcança a terra e a todos nós, insigne amor de Deus. Desperta já meu coração e louva grande Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é o Deus de amor, amor que um dia se encarnou a fim de me salvar, e que subindo a dura cruz morreu em meu lugar. Amor que exclama: vinde a mim, que busca o pecador. Amor eterno sem igual de Cristo Salvador. Desperta já meu coração e louva grande Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é um Deus de amor. Remido a preço tão real o sangue do Senhor, com que pagar eu poderei tal graça, tal amor, quando Ele a mim, um pecador, se digna de aceitar e me levar com seus fiéis ao santo eterno lar. Desperta já meu coração e louva grande Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é um Deus de amor. Muito bem. Nosso Deus, de fato, é um Deus de amor. E todos nós podemos testemunhar isso. Então, ouçam agora a palavra de Deus em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, no verso 19. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Assim temos lido a palavra de Deus em Filipenses 4:19. Nós oramos para que Deus a inscreva em nosso coração, para que nós não pequemos contra Ele. Muito bem. Vamos ler mais uma passagem, e desta feita em Jeremias, no capítulo 2, os versos 9 a 13. Diz-nos assim a palavra do Senhor: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos.
Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Bem, esse texto fala do pecado do povo de Deus. Então, quero convidá-lo a acompanhar mais um hino que agradece a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Esse é o maior bem que nós temos nessa vida, o perdão de nossos pecados. E é por isso que nós entramos no reino celestial. Ouçamos e acompanhemos em espírito este hino. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus trilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Bem, mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo contraíram essa Covid-19 e centenas de milhares de pessoas morreram por causa dessa doença. Todos nós sabemos disso. E essa, portanto, é uma palavra de que precisamos agora. Essa é uma palavra para o nosso tempo, portanto. Isso por causa da crise em que estamos agora. O coronavírus, o Covid-19, tem o mundo em suas garras. E mais de 2 milhões de almas ao redor do mundo contraíram essa doença. Essa crise não apenas acabou com a ilusão de que nós tínhamos o controle da nossa vida, ela também nos lembrou a extensão de nossa fraqueza e lembrou da nossa carência, lembrou-nos do quanto nós dependemos de Deus. Não lembrou? Pois é. Se você já assistiu alguma reportagem sobre orfanatos, você também entenderá bem o que eu vou dizer. É preciso, nos nossos dias, partir da oração para a ação. É preciso fazer alguma coisa. O pastor Charles Spurgeon, ele fez isso. Ele partiu da oração para a ação. E ele dependeu totalmente de Deus naquilo que ele resolveu fazer. Ele não só orou pelos órfãos de sua cidade e do seu país, ele também fez algo nesse sentido. E uma das coisas que ele fez foi criar um orfanato para resolver o problema. Mas na entrada do orfanato, ele colocou este verso da Bíblia Sagrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória,
há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele fez isso porque o sustento daquele orfanato dependia completa e unicamente das ofertas voluntárias da sua igreja e de outros cristãos. E assim ele dependia disso para atender às necessidades daqueles órfãos. Dependia da generosidade do povo de Deus. E isso o manteve sempre consciente de que, se o dinheiro não entrasse, aqueles órfãos não comeriam. E isso o manteve constantemente consciente de sua dependência do Senhor. Você pode se lembrar de Israel no deserto, que dependia de Deus mandar cada dia o maná. E aquele povo, então, todos os dias dependia de Deus. E pode se lembrar também do ensinamento de Jesus Cristo quanto à oração dominical, quando ela diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, a consciência da necessidade tem sido, na verdade, onipresente em nossos dias. Nós dependemos de Deus guardar-nos dessa enfermidade, dependemos de Deus para preservar o nosso emprego, dependemos de Deus todos os dias e cada dia. Dependemos de Deus para vender nossa mercadoria. Dependemos de Deus para mandar a chuva no tempo certo e na medida certa. Em tudo, na verdade, nós dependemos de Deus. Você não precisa olhar longe para ver a necessidade financeira e sanitária de grandes e pequenas empresas. Em toda a nossa sociedade, da Avenida Paulista até as comunidades da Zona Sul, eu estou pensando em todo tipo de coisas que aconteceram. Trabalhadores que foram demitidos, desde pessoas que trabalhavam em restaurantes, até assistentes de consultórios advocatícios e até mesmo de médicos, enfermeiras e profissionais de saúde. Alguns perderam seus empregos, outros foram enviados para casa sem pagamento. Disseram-me que 50 mil bares e restaurantes foram fechados somente no estado de São Paulo, e que talvez nunca mais reabrirão. Há enormes necessidades econômicas ao nosso redor. Não tenha dúvida. Além disso, o que é pior, há necessidades de saúde e de vida. Alguns de nós perdemos entes queridos para o Covid-19. Tivemos pessoas em todo o país que contraíram o Covid-19. Pessoas que ligaram para o SAMU e os socorristas, embora querendo ajudá-las a respirar, ainda assim disseram que não podiam admiti-las no hospital, por absoluta falta de leitos. Isso aconteceu especialmente entre os idosos. E muitos tiveram que se virar sozinhos. Quantos ficaram sozinhos em um apartamento, em quarentena, sofrendo com essa doença? Solidão, depressão e tudo mais em virtude desse grande mal que assola o mundo inteiro. E louvado seja Deus, porque muitos conseguiram ser curados. Uma dessas pessoas curadas me disse o seguinte: eu nunca mais vou considerar a respiração como algo normal e garantido novamente. Eu vou valorizar daqui para frente cada respiração que eu tiver. Respirar é uma necessidade muito importante. E as pessoas que tiveram essa doença, em particular, sabem o quão necessitadas elas são do dom do sopro da vida,
dado por Deus. Um idoso italiano recebeu alta da UTI de um hospital e cobraram dele 500 euros pelo oxigênio de um dia. E ele começou a chorar, e os médicos, com pena dele, pediram-lhe que não chorasse por causa de 500 euros. E ele disse: eu estava chorando não porque tenho que pagar 500 euros, eu posso pagar, eu tenho condições para isso, mas porque por 90 anos eu tenho respirado o ar de Deus sem pagar nada. E nunca fui sequer agradecido, não me lembrei sequer de agradecer ao meu Deus por isso. Deus supre as nossas necessidades, nos dá comida a cada dia, nos dá saúde para transformar essa comida em saúde, em nosso próprio corpo. Disse que nós somos aquilo que comemos, e é verdade, nós comemos as coisas e as coisas são transformadas em células e recompõem o nosso corpo. Assim, a cada período por volta de 7 anos, as células do nosso corpo se renovam e nós somos pessoa nova. E nunca mais respirar não será visto da mesma forma. Não por esta geração. Precisamos considerar isso. Na minha área, há crises educacionais por toda parte. Toda parte. Faculdades e escolas estão fazendo cortes enormes no orçamento e, ainda assim, não têm certeza de que vão resistir à crise. As necessidades ao nosso redor são mais aparentes do que nunca. E quando os ateus do mundo pronunciam aquele poema deles, o poema Invictus, e o poema diz assim em seu final: eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Bem, irmãos, Deus nos céus ri deles, conforme está escrito no Salmo de número 2. E um minúsculo vírus de um morcego em Wuhan, na China, foi tudo o que foi preciso para deixar este mundo de joelhos. O quanto a humanidade depende de Deus e ela não se lembra sequer de agradecer a Deus por tudo isso. Mas nesta situação de fraqueza e carência, Deus fala uma palavra graciosa pelos lábios do apóstolo Paulo aos cristãos carentes da igreja de Filipos. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Bem, 4 coisas quero ver com você neste texto. Primeiro, quem é o supridor? Segundo, qual é o depósito de suprimentos? Terceiro, os suprimentos em si. E, por fim, quem é o Salvador? Então, quero ver com você essas coisas. Agora, deixe-me colocar desta forma. Eu quero que você veja aquele em quem procuramos provisão, ou suprimentos para as nossas necessidades. E o apóstolo Paulo coloca como sendo o meu Deus. E eu quero que você veja que ele supre as nossas necessidades e que ele vai suprir todas elas. Terceiro, eu quero que veja de onde ele supre essas necessidades. Eu quero que veja o depósito da sua provisão de acordo com as suas riquezas e glória, diz o texto. Então, vamos lá. Quem é o supridor? Quem é que supre as nossas necessidades? E aqui está o que eu quero que você entenda. Se nós devemos confiar em Deus, em nossa necessidade, a nossa fé precisa entender essas 4 coisas. E se há alguém que tem condições de passar por essa crise toda
de cabeça erguida, com confiança, com fé, sem se entregar, então são os filhos de Deus. Mas, para tanto, eles precisam dessas 4 coisas. Primeiro, eles têm que saber, precisam entender que Deus é o seu Deus e que você pertence a Ele. E que Ele se importa com você e irá sustentar você. E a habilidade de Deus de suprir é incalculavelmente grande, ilimitada e, na verdade, infinita. Toda bênção espiritual é encontrada somente em Jesus Cristo. Então, eu fico me imaginando e como sou agradecido em uma época de tanta dificuldade, de tanto medo, de tanto pavor da humanidade, eu ter conhecimento do Evangelho, ter conhecimento de Cristo, ter conhecimento da palavra de Deus. Como é importante isso! Não há riqueza maior do que essa, sem dúvida não há. Então, chamo a sua atenção para esse aspecto. O apóstolo Paulo inicia com meu Deus, meu Deus. Isso é bastante interessante, porque esse começo de Paulo tem que ver com intimidade. No contexto, Paulo está em uma prisão romana e está agradecendo aos filipenses. E se as pessoas não trouxessem comida para Paulo, Paulo morreria de fome. E na prisão romana não havia garantia de 3 refeições por dia. A igreja de Filipos, mesmo sendo a mais pobre, estava sendo a provedora das necessidades de Paulo. Se você olhar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso de número 5, a primeira citação ali da igreja da Macedônia, essa igreja na Macedônia, a primeira igreja na Macedônia era a igreja que ficava em Filipos. Bom, e Paulo diz que eles eram muito pobres, paupérrimos, e assim Paulo estava na cadeia e, apesar da pobreza, os filipenses estavam sendo seus provedores. E ele estava no ministério, e mesmo que a igreja de Filipos fosse mais pobre que as outras igrejas, e os filipenses continuavam suprindo essas necessidades de Paulo, eles eram pobres e ainda assim supriam essas necessidades. Eles estavam enviando recursos para que Paulo tivesse comida. Eles enviavam as coisas de que Paulo precisava. Essa era a situação do contexto. Então, no verso 10 do capítulo 4, nós temos aí essa passagem. E ele está agradecendo aos filipenses por essa ajuda. Ele está agradecendo aos filipenses por não se esquecerem dele. Isso é tão importante. E ele está agradecendo por continuarem a suprir sua necessidade. Ainda que o seu pastorado em Filipos tivesse sido 10 anos antes. E agora Paulo está agradecendo a eles. Ele está dizendo, muito obrigado pela maneira como cuidam de mim. Agora eu quero dizer uma coisa, meu Deus vai suprir suas necessidades. É assim que ele começa, meu Deus vai suprir suas necessidades. Pobres filipenses. Filipenses que enfrentavam suas próprias necessidades, suas próprias fraquezas e desafios. Meu Deus suprirá as necessidades de vocês. É isso que Paulo fala. Não é maravilhoso aí a forma como Paulo diz isso? Meu Deus! Ele não está negando que Deus seja o Deus dos filipenses também. Ele só está dizendo, ele é o meu Deus. E eu quero que saibam que conheço esse Deus e eu conheço pessoalmente. É isso que ele está colocando. A religião consiste em pronomes bem pessoais. Martinho Lutero
disse muito famosamente: a religião consiste disso, de coisas pessoais, em pronomes pessoais. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é só um Deus abstrato, ele é o meu Deus e vai suprir todas as suas necessidades. É como diz aí o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Não é só que o Senhor seja um pastor, ou que ele seja um bom pastor, ou que ele seja um pastor sábio, ou que ele seja um pastor carinhoso. Não, não. Ele é o meu pastor. Isso é importante. Indica relacionamento, indica conhecimento, convivência com. Bem, a pergunta, portanto, é: qual é o seu Deus? Qual é o seu Deus? Muitas vezes eu penso na história que eu vi sobre o nascimento de um grande seminário. Quem o idealizou, ele se dirigiu a um colega e disse ao colega: olha, nós precisamos abrir um seminário. E o colega disse: pastor, nós não temos dinheiro, nós não temos professores, não temos terreno, não temos prédio, não temos aluno, e, além disso, não sabemos como dirigir um seminário. E o pastor disse ao colega: qual é o seu Deus? E o colega respondeu: claro, quando começamos. Essa é a história, então, do Reformed Seminário na América. E esse que vocês veem aí é o campus do seminário. Um grande seminário que contribui muito em nossos dias para a pregação da palavra de Deus e para a defesa da fé reformada. Uma das razões pelas quais responderam do jeito que responderam não é apenas que o pastor apontou para Deus e para um grande Deus que seria capaz de fazer grandes coisas. Não, não foi só isso. Muito além de qualquer coisa que possamos pedir e pensar, porque sabiam que o pastor que estava dizendo aquilo conhecia esse Deus. Você já teve essa experiência de estar perto de alguém que você sabe que conhece a Deus e você quer estar perto de alguém que possa dizer: meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. Bem, essa é a experiência que os filipenses estão tendo aqui. Paulo está dizendo: meu Deus, o Deus que eu conheço, o Deus que me conhece, o Deus que é mais precioso para mim do que qualquer outra coisa no mundo, por quem eu considerei todas as coisas lixo em comparação com o conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, isso é o que está acontecendo aqui. Meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Há dois poemas muito famosos. Um deles chama-se Esse é o Meu Rei. E o outro diz que é sexta-feira, mas o domingo está chegando. Bem, eu tomei a liberdade de colocar aqui a recitação desse poema, ou desses poemas, pelos autores, porque eu não daria conta sem me emocionar de recitá-los. Então, ouçam primeiro falando sobre esse é o meu rei, para sabermos quem é este Deus que vai suprir todas as nossas necessidades. A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte.
inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. It's Friday. Jesus is praying. Peter's asleep. Judas is betraying. But Sunday's coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarlet. They crown him with thorns. But they don't know that Sunday's coming. It's Friday. See Jesus walking to Calvary, his blood dripping, his body stumbling, and his spirit's burdened. But you see, it's only pride. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning, and evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something.
Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's Friday, but Sunday's coming. It's Friday. The earth trembles. The sky grows dark. My King yields his spirit. It's Friday. Hope is lost. Death has won. Sin has conquered. And Satan's just a laughing. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming. Ok, nesses dois poemas, o que me impressionou foi o fato de falarem sobre Jesus como uma questão pessoal. O sofrimento de Jesus era o sofrimento deles. E a vitória de Jesus é a vitória deles. Por isso é importante quando eu considero que eles conheciam Jesus, e eles sentiam Jesus, e eles se importavam com tudo que Jesus passou. E aquilo é visível na fala deles, na colocação que cada um desses poemas faz. Eles falam de Jesus como sendo o meu rei, o meu Jesus. Eles feriram o meu Jesus. É importante que nós entendamos isso e vivamos desta maneira, nos importando com o cristianismo, nos importando com a nossa fé. E Paulo conhece a Jesus assim. Paulo conhece Deus assim, e ele pode dizer, meu Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Meu Deus, isso é muito importante. Bem, agora, se Paulo conhecia profunda e maravilhosamente bem a Jesus, o que Paulo fala que ele pode fazer por nós? Diz que ele supre. Deus é o único que supre cada uma das nossas necessidades. Então, isso é o que ele diz. Meu Deus há de suprir suas necessidades. É o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode preservar a nossa vida em cada dia, em cada situação. Você nunca confiará nos suprimentos de suas necessidades, a menos que você conheça o Deus que fornece e supre as suas necessidades. É a primeira coisa que eu quero que você veja. Ele vai suprir, ele cuidará de você. Meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Qual é a sua maior necessidade? Bem, a maior necessidade do ser humano é se reconciliar com Deus, contra quem o ser humano se rebelou e de quem o ser humano não merece nada, além de condenação. Então, essa é a sua maior necessidade neste mundo. Reconciliação com Deus, obviamente. E em João, no capítulo 3, no verso 16, nós temos este ensinamento. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus fez para suprir essa grande necessidade? Ele deu a coisa mais preciosa que existia no universo. Ele deu o seu único filho gerado. Bem,
É disso que Paulo está falando na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 32. E me agrada muito saber disso. Veja aí, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus nos deu Jesus Cristo, ele nos dará todas as demais coisas de que porventura tenhamos necessidades, suprirá cada uma dessas necessidades. Como Deus já supriu a nossa maior necessidade, nós podemos confiar que suprirá todas as nossas necessidades menores. Você vê aí a lógica. Paulo está dizendo que se Deus deu o seu Filho para suprir nossas maiores necessidades, a necessidade de se reconciliar com Ele, a necessidade de ser perdoado pelo nosso pecado, a necessidade de ser poupado da punição e condenação do inferno, a necessidade de nossa culpa ser atenuada. Se Deus deu o seu Filho para suprir a nossa maior necessidade, como podemos duvidar de que ele suprirá cada uma das nossas demais necessidades, infinitamente menores? É nisso que eu me apego para enfrentar esses dias de pandemia. É que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. E agindo Deus, ninguém impedirá. E é isso que Paulo está fazendo. Como Deus já supriu a maior necessidade, que custou infinitamente mais caro a ele, nós podemos confiar que ele suprirá todas as demais necessidades nossas. Agora, os suprimentos, como é que são esses suprimentos? De onde vêm esses suprimentos da nossa necessidade? Bem, a terceira coisa que quero que você veja é esta. De onde vem esse suprimento da nossa necessidade? Qual é o depósito desse suprimento? De onde vêm essas coisas que vão nos atender? Essa é uma pergunta relevante e o nosso governo está tentando suprir algumas de nossas necessidades atualmente. Por exemplo, foi feita uma provisão para as empresas que puderam solicitar um empréstimo especial para a administração dessas pequenas empresas. E em poucos dias, todo o dinheiro tinha sumido. O suprimento havia se esgotado. Foi concedida uma ajuda, primeiramente de R$600 para as famílias carentes, mas o dinheiro acabou. Há outra ajuda chegando, mas agora para menos famílias e em um valor menor, me parece que de R$250. O governo faz o que pode, mas os suprimentos se esgotam, os suprimentos acabam. E nós estamos ouvindo notícias de também esgotamento do suprimento do chamado kit intubação, né? O esgotamento do estoque de remédios e assim por diante. Os depósitos de suprimento acabam, o suprimento termina. Como você sabe que o nosso suprimento de bênçãos não vai acabar. As pessoas por aqui, às vezes, procuram o mercado e compram, diante de qualquer notícia, papel higiênico, toalhas de papel, suprimentos de água, e tudo se esgota. E as pessoas estão, então, procurando, às vezes, carne, às vezes, frango, às vezes, legumes, e tudo se esgota. Os suprimentos são findáveis. O apóstolo Paulo diz que o suprimento que vem para nós em seu tempo de necessidade vem de um armazém que é de acordo com as riquezas e glórias de Deus. Ele diz isso. E isso é importante. Isso é algo que nunca vai acabar, porque os suprimentos vêm do armazém de sua riqueza e glória. Toda a terra e no mundo, o mundo inteiro é de Deus. E o apóstolo Paulo nos diz que as riquezas das quais Deus nos supre são tão grandes
quanto à sua glória. Então, porque a terra e o mundo são dele, e tudo que a terra e o mundo contém, porque os seus suprimentos são infinitos, nós podemos confiar que isso nunca acabará, nunca vai passar. E Paulo está dizendo que as riquezas das quais Deus nos supre são tão grandes quanto a glória de Deus. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Quão grande é a glória de Deus? É tão glorioso que na eternidade nunca seremos capazes de dizer o suficiente sobre isso. Embora passemos toda a eternidade dando a Ele a glória devida ao seu nome, nunca esgotaremos essa glória, tão grande é ela. E esse é o depósito do seu suprimento para nós. Os suprimentos que Deus pode nos dar são de um depósito infinito. Nunca se esgota, não acaba jamais. E Deus supre também as bênçãos temporais. Eu quero dizer que, nesta passagem, Paulo não está apenas pensando em bênçãos espirituais, ele também está pensando em bênçãos temporais. Esses filipenses, e nós devemos louvar a Deus pelos cristãos de Filipos, eles eram pobres e tinham dado a Paulo de sua pobreza, contribuído apesar dessa pobreza. Isso já aconteceu, às vezes, comigo. Um missionário estava arrecadando dinheiro para ir em uma viagem missionária. E ele ia servir ao Senhor. Ele não ia sair de férias. Ele ia trabalhar duro. Ele ia em uma viagem missionária. E alguém que ele sabia que ganhava menos dinheiro do que ele, foi até ele e deu-lhe R$500. E ele sabia que para aquela pessoa, R$500 era muito dinheiro. R$500 era muito mais que muito dinheiro. E o missionário ficou humilhado, porque uma pessoa, um crente, que ganhava menos do que ele, deu de oferta R$500 para que ele pudesse servir ao Senhor. E é por isso que Paulo agradece aos filipenses. Ele está dizendo, da pobreza de vocês, vocês não têm muito, vocês supriram minha necessidade enquanto eu estava na cadeia. Mas então ele completa e ele diz, deixe-me dizer algo sobre Deus. Meu Deus vai suprir as necessidades de vocês, e até mesmo as necessidades materiais que vocês têm. Ele vai tirar isso do armazém das riquezas da sua glória. E temos um Deus que cuida de nós em todas as nossas necessidades, e Ele tem a capacidade de cuidar de nós em todas as nossas necessidades. Nosso Deus cuida e supre todas as nossas necessidades. E sobre o nosso Salvador, aquele que supre as nossas necessidades, uma última coisa que quero considerar com vocês. Quero que vejam aquele em quem essas necessidades são supridas. Nosso Salvador. Jesus é o canal, o objeto, o meio e o fim de todas as bênçãos. E se estamos nele, temos a certeza do suprimento de Deus. Ouça o que Paulo diz. Ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso lembra alguma coisa? Isso nos lembra de Efésios, capítulo 1, no verso 3, onde Paulo diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você ouviu isso? Ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Todas as bênçãos de Deus para todas as necessidades dos cristãos são encontradas apenas e tão somente em Jesus Cristo. Isso significa que se você está ouvindo hoje e você não conhece a Jesus, ou você não ama a Jesus,
ou você não confia em Jesus, ele é a fonte e o canal de todas as bênçãos espirituais. Fora dele não há bênçãos duradouras. Nele está toda a bênção espiritual, e na união com ele está toda a bênção de que necessitamos. Meus amigos, quando confiarem em Cristo, o Espírito Santo, pela sua graça, dará fé a vocês, para que estejam unidos a Jesus Cristo e compartilhem com ele e nele todas as bênçãos espirituais que foram nomeadas por Deus. Podemos ter certeza disso. E é por isso que precisamos confiar em Jesus Cristo. Se você passa por um momento de crise e quer confiar em Deus em tempos de necessidade, seu Deus é seu Deus e você é dele. Você precisa saber que ele tem a habilidade de prover para você, a infinita habilidade de prover para você. Você precisa conhecer Jesus, através de quem essa provisão é feita. Que Deus conceda que saibamos todos e todas estas coisas, desde agora e para todo o sempre. Quero concluir mostrando alguns motivos para acreditar que essa situação nossa de pandemia e de medo e de doença que afeta a nós e as pessoas que nos são caras e queridas, tanto da igreja como fora dela, eu quero acreditar que isso tudo está acabando. Nós estamos em um período ruim, um dos piores, mas está acabando. E por que eu acredito nisso? É porque a produção de vacinas prevista para 2021 já é superior à quantidade de habitantes no mundo, só dos laboratórios aprovados. Então, essas vacinas vão resolver isso. Deus deu sabedoria aos cientistas para isso, e eu acredito que isso há de passar. O que fazer nos próximos 60 dias, quando toda a faixa de risco terá sido já vacinada? Mantenha distanciamento social, mas não deixe de trabalhar, não deixe de estudar e não deixe de viver. Use máscara e lave as mãos, isso é útil. Evite ler e espalhar notícias pessimistas. Cuide da sua saúde mental, e essas notícias pessimistas só deixam a população enlouquecida. Tenha fé, porque isso tudo está realmente acabando. E vamos acompanhar o hino e depois vamos orar a Deus. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano, é tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz, por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar.
nos céus erguida, sempre intercedendo. As santas mãos não pedirão em vão ao seu cuidado em plena confiança. Entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Encontra em seu poder constante apoio, forte seu braço, insone o seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Vamos orar. Pai Celestial, curvamos diante de Ti hoje e pedimos que apliques a Tua palavra ao nosso coração, para acreditar que o nosso Deus suprirá cada uma de nossas necessidades, de acordo com Suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.